Vamos entender agora o que é que está acontecendo, né, nesses dois países, entre esses dois países. Bom, o que vocês precisam saber é, esse confronto, vamos botar aqui então, Rússia contra Ucrânia, vai se iniciar quando há o ataque, a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, tudo começa quando a Rússia invade a Ucrânia, tá? Então, quem iniciou a invasão? A Rússia, ok? Então, a Rússia começa aí, e ela vai começar essa invasão por alguns motivos, ok? Por alguns motivos que são bastante relevantes, que já já nós iremos trabalhar. A principal exigência da Rússia é o Ocidente, ou seja, os países ocidentais, principalmente ali Estados Unidos e Europa Ocidental, garantam que a Ucrânia não vai aderir à OTAN. Olha só que temática interessante, porque a OTAN também é um tema que vocês vão ver ou já viram nas aulas de história. Sim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, a OTAN é um tema que vocês já viram ou vão ver nas aulas de história, que também é bastante relevante e que tem tudo a ver com essa aula de atualidades de hoje, tá? Bom, o que é a OTAN? Nós já iremos falar sobre isso, tá? Nós já iremos falar o que é a OTAN e por que a Rússia não está gostando dessa relação da Ucrânia com esses países do Ocidente, com essa tentativa da Ucrânia pertencer à OTAN. Então, a principal exigência da Rússia é essa. Eu não quero que a Ucrânia faça parte da OTAN, ok? A OTAN é uma aliança defensiva, né, de 30 países lideradas pelos Estados Unidos. Oi, Renata, boa noite para você também. Bom, Moscou vê aí essa possível adesão como uma ameaça à sua segurança, porque a Ucrânia é considerada uma fronteira para a Rússia. Então, se você olhar geograficamente, se você olhar o mapa da Rússia e da Ucrânia, você vai observar que a Ucrânia é um país que se localiza mais ou menos ali no sudoeste da Rússia, próximo da Rússia, na parte sudoeste. Então, ela faz fronteira nessa região ali do sudoeste da Rússia. E, obviamente, pensa comigo, a Ucrânia pertencendo à OTAN, sendo aliada e sendo liderada pelos Estados Unidos, é quase que a Rússia ter como vizinho os Estados Unidos. E, obviamente, que para a Rússia isso não é interessante, ter esse vizinho Estados Unidos, porque se você faz parte da OTAN, você está aliado ao lado dos Estados Unidos e você vai permitir que as tropas americanas se estabeleçam naquela região. Se não tem ali Estados Unidos, se não tem ali essa participação da Ucrânia com a OTAN, até os Estados Unidos chegarem na Rússia, caso haja uma invasão, uma tentativa de confronto, eles primeiro teriam que passar pela Ucrânia, o que deixaria o território russo mais seguro e conseguiriam, inclusive, fazer a guerra na Ucrânia, né? A Rússia e os Estados Unidos, e não permitir essa invasão dos Estados Unidos na Rússia, beleza? Então, embora nenhum confronto militar tenha ocorrido até agora, ocorreu confronto militar, sim ou não, gente? Já ocorreu, né? Confrontos militares já aconteceram. Então, olha só, o que é importante nós lembrarmos? Até agora não houve uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, houve? Não, não houve. Os Estados Unidos não foi lá com o exército, começou a metralhar lá os ucranianos e os russos e vice-versa. Não houve isso ainda, tá? Mas já houve, sim, ataques militares dos dois lados, no caso da Ucrânia e da Rússia. Constantemente a gente está vendo na televisão bombardeios russos, bombardeios ucranianos, mas principalmente bombardeios russos sobre a Ucrânia. A gente está vendo isso, né? A gente está vendo essa destruição de prédios, de cidades, às vezes inteirinhas, que são dizimadas ali por bombas, por ataques russos, ok? Mas já há, né, há algum tempo, então não há ainda hoje, um confronto militar no sentido Estados Unidos-Rússia. Há, sim, confrontos entre Rússia e Ucrânia, beleza? Até agora não há, então, esse confronto entre os Estados Unidos envolvido ali na guerra, mas já há, sim, uma guerra híbrida entre essas duas potências. Nesse caso,
as acusações ucranianas sobre a Rússia é que ela está por trás de um ataque cibernético. Um ataque cibernético esse que já afetou sites oficiais do governo ucraniano. Então, há algum tempo, né, a gente está pensando agora, eu estou trabalhando aqui com vocês, essa temática, desde o início ali. Estou pegando aqui o comecinho do confronto Rússia e Ucrânia e trazendo até os dias atuais. Então, desde quando começou, lá no começo do ano, basicamente, até agora, o que já aconteceu? Então, lá no começo do ano, não havia confronto militar entre Estados Unidos e Rússia, até agora não aconteceu, tá? Houve confrontos militares entre Rússia e Ucrânia, isso sim, mas lá no começo a Ucrânia acusava a Rússia de fazer ataques cibernéticos, afetando aí vários sites oficiais do governo ucraniano, ok? A ação, segundo o governo de Kiev, que nesse caso é o governo ucraniano, é que a manifestação da guerra híbrida que a Rússia mantém na Ucrânia desde 2014. Então, olha só, a Ucrânia acusa a Rússia de fazer um ataque cibernético desde 2014 no seu país, ok? Referindo-se ao ano de anexação da Península da Crimeia pela Rússia. Então, lembra que a Crimeia também é um ponto bastante relevante nessa temática, porque a Crimeia era uma região que pertencia à Ucrânia, que foi aí ocupada pela Rússia, ok? Não esquece, galera, também é bastante importante vocês lembrarem que esses países, né, Rússia, Ucrânia, todos aqueles países próximos da Rússia na região do leste europeu, todos eles pertenciam à Rússia, né? Era a antiga União Soviética. Então, antigamente, esse território que é a Ucrânia hoje, onde é a Crimeia hoje, tudo pertencia à Rússia, só que com outro nome, né? Então, antigamente, eu vou botar aqui para vocês. Antigamente, nós tínhamos ali esse território da Ucrânia fazendo parte da União Soviética. Atual Rússia, ok? Então, antigamente, tudo pertencia à União Soviética, à Rússia, ok? Então, a Rússia, a antiga União Soviética, ainda tem, assim, uma certa relação de poder com aqueles países vizinhos, que ainda tem essa relação muito antiga de querer controlar aqueles países que estão ali em volta, tá? Essa guerra híbrida, então, galera, tem a ver com a implementação de uma estratégia, ou várias estratégias, tá? De enfrentamento que não passa necessariamente por um combate militar. Essa guerra híbrida, então, não foi uma guerra que está desde 2014 acontecendo entre esses dois países que eles estão brigando lá com armas, não é isso? Eles estão fazendo o quê? Ataques na internet. Exemplos aí de guerra híbrida, anota aí que é importante para o seu concurso, hein? Exemplos de guerra híbrida aí, que está ocorrendo. Ataques cibernéticos, que você pode simplesmente jogar um vírus lá dentro dos sites oficiais do governo, você pode jogar um vírus dentro de organizações de saúde do governo, militares e assim por diante. Lançamento de uma onda de tweets contra o governo. Olha só como o Twitter hoje, como as redes sociais, elas têm uma influência super relevante na guerra, tá? Ou seja, uma onda de fake news dentro do Twitter, e as próprias fake news sendo espalhadas em vários outros lugares, não só no Twitter, mas em jornais, no Instagram, em outras redes sociais relevantes também, tá? Que seriam aquela ideia de notícias falsas, que inclusive também poderia ser um tema de atualidades para a prova de vocês de concurso, as fake news, né? Vocês viram que foi um ano, desde ali da eleição do presidente Joe Biden, é um tema que vem ganhando força, fake news. Ganhou força aqui também no Brasil as fake news, lá na época das eleições de 2022, do governo ainda do então presidente Jair Bolsonaro e também agora no atual presidente Lula. Existe essa onda de fake news, essas notícias falsas que são espalhadas de ambos os lados, né? Que está sendo espalhada sim, que está sendo mostrada e que gera sim uma preocupação, porque a gente não sabe mais agora o que é verdade e o que é mentira, né?
Agora, na política, por exemplo, todo mundo se tornou especialista em política. A gente acompanha a política pelo WhatsApp, a gente acompanha a política pelo jornal, pela TV, e a gente não sabe mais agora qual meio de comunicação é a verdadeiro. Porque se a gente fala que a gente leu num jornal, mas esse jornal está sendo manipulado. Se a gente fala que a gente leu por uma revista, essa revista é manipulada. Se a gente fala que a gente leu num site de notícia, não. Então, o que é real agora, né? Onde que está agora a noção da gente do que é verdade e do que é mentira? Né? Agora muito virou a nossa interpretação ali, né? Pra gente acreditar naquilo que a gente... Eu vou acreditar naquilo que eu confio aqui naquele site, que para mim aquilo ali é verdade, e eu vou espalhar aquilo, e às vezes quando você espalha, você vê que na real não é bem aquilo, não é verdade aquilo. Então essa onda de fake news, ela é bastante importante. Então eu vou colocar aqui embaixo, conforme eu for falando aqui para vocês, eu vou colocar outros temas importantes. Então, se eu fosse escolher mais um tema, vou escrever aqui para vocês, temas... ou melhor, outros temas, né? Outros temas relevantes. Então, vou escrever aqui para você algumas coisinhas sobre isso também, tá? Então, fake news é um tema relevante também para essa prova de vocês, tá? Então, primeiro, saber o que é a fake news, né? Que é a disseminação de notícias falsas. E daí vocês pode cair na prova de vocês, assim, uma situação de fake news, né? Por exemplo, a eleição do presidente Donald Trump, do presidente Joe Biden, as eleições do presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente Lula. Então, vocês podem ver aí essa situação, essa temática aparecendo na prova com esse viés, com viés político, ok? Ou até mesmo, galera, fake news em relação à vacinação, que também é uma temática bastante relevante, né? Ah, a vacina não presta, a vacina não funciona, a vacina funciona assim, a vacina é boa, a vacina não é. Isso também deu o que falar nos últimos tempos aí, ok? A gente ficou na dúvida do que acreditar, né? Do que é real ou não é. Bom, estes aqui, então, agora voltando para a guerra da Rússia e da Ucrânia, estes são meios que, obviamente, prejudicam a segurança e também a estabilidade de outros países, né? A propaganda e a provocação possuem um papel fundamental nesse conflito aqui de guerra híbrida. Pensa, gente, você sendo presidente de um país, lançar um Twitter contra outro país, você sendo o líder do país, né? Ou seja, então o Putin, ou seja, o Twitter do governo russo, lançando uma notícia pejorativa, uma notícia falsa do outro país, da Ucrânia, ou seja, qual país for, deixa uma situação feia para aquele país que foi colocado no tweet, né? Você fica pensando assim, puxa vida, aquele país ele está perdendo moral, porque se o outro país está lá falando dele no Twitter, falando mal ou contando alguma mentira, que a gente não sabe se é ou não é mentira, né? Causa uma situação de desconforto e causa uma instabilidade econômica, política, fiscal, moral, né? Porque aquele país ele pode ficar mal na foto, digamos assim, para os demais. Ele pode ser aí mal interpretado pelos demais, né? Então, não é interessante você usar o poder que você tem como país para falar mal de outro,